e paz, mais um dia perseverante na fé, meditando na palavra, vigiando e orando sem cessar. Compartilhar com os amados uma palavra. Por que Jesus nos ensina? Né? Aquele que tiver algo que amar mais do que a mim não serve para ser meu discípulo. Né? Aquele que amar mais sua família, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, porque servir Jesus Cristo é renúncia. Né? Porque Jó, para que a gente compreenda essa palavra, Jó disse: ai, tudo que eu temia me sobreveio. Né? Nós temos que compreender que Jó, ele tinha zelo pelos seus filhos, né? Fazia sacrifício com receio que eles pecassem contra o Senhor. Né? Nós realmente temos que ter zelo até com o próximo, né? Quanto mais com os filhos. Mas nós temos que admoestá-los segundo a palavra do Senhor, né? E fazer eles não criá-los para o mundo, e sim para vencê-los no mundo. E para que eles saibam que vencer o mundo só há uma forma, através de Cristo Jesus, do qual venceu o mundo. Assim como nós também, se não for por ele, não se vence o mundo. E Jó teve zelo com eles, e por um lado, Satanás blasfema justamente com o que ele amava. Assim como foi Abraão com Isaac, né? Que Abraão chegou a ponto de ir convicto que ia sacrificar a sua promessa, o que ele amava. Jó também era o homem mais rico do Oriente. Né? Com certeza ele alegrava daquela riqueza, ele era respeitado. A Bíblia diz que aonde ele chegava na entrada da cidade, os jovens o temiam, os mais velhos levantavam, lhe cedia a cadeira, né? Era respeitado. E agora estava num monte de cinza, com um caco de telha. Né? O adversário, ele sempre vai, se ele ver que tem algo que ama mais do que a própria obra do qual Cristo nos chama a fazer, né? Ele vai blasfemar. É por isso que nós temos que esvaziar de nós mesmos. Aquele que quiser realmente pegar o arado e perseverar, ele não pode agir com emoção, ele não pode... o seu amor tem que estar em Cristo em primeiro lugar. Né? Por isso que a Bíblia diz: buscai o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar. Quando Jó foi colocado àquela prova, né, e assim foi-lhe... ele não atribuiu falta nenhuma a Deus, então ali ele verdadeiramente sujeitou a Deus e resistiu ao diabo. Assim como Abraão, quando resolve ir convicto para sacrificar o seu Isaac, né, ali também ele sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, através da obediência. Né? A obediência é sujeitar a Deus. Se o espírito fica militando com a carne, isto é uma briga com Deus que não está sujeitando a Deus, né? Pelo contrário, se a carne está falando mais alto, o adversário, está sujeitando ao adversário e resistindo a Deus, né? E nós temos que fazer ao contrário, nós temos que sujeitar a Cristo, que é o temor, que é o princípio da sabedoria,
né? E resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É assim que nós procedemos, mostrando a ele que nós não temos apego com nada neste mundo. Né? Muitos não têm sido aprovados por conta do dinheiro, né? A raiz de todos os males. Né? Muitos não têm sido aprovados, né? Justamente porque ama mais a família do que o próprio Cristo. Né? E o adversário, quando coloca a prova, não tem passado na prova. Né? Nós temos que esvaziar de tudo. Né? Isso eu não falo de mim, eu falo pelo Espírito Santo e falo daquilo que do qual eu vivo todos os dias, né? Porque ele é aquele que está blasfemando, né? Mas nós temos que manejar bem a palavra da verdade e mostrar que nós não atribuímos falta nenhuma a Cristo. Né? Ele pode blasfemar com o que ele quiser, mas nós seguimos adiante, né? E também não usar de vanglória, né? Porque se ficar com vanglória, nem mesmo o anjo que estava ali contendendo com o corpo de Moisés usou de autoridade. Ele mesmo diz: o Senhor te repreenda. Né? Assim, Deus nos concede um espírito de ousadia, não de covardia, né? De medo. Isso aí, aquele que segue, realmente quer seguir a Cristo, né? Ele não teme a homens, ele não tem medo de nada. Tudo aquilo que o adversário coloca à prova, né? Ele está apto a sujeitar, a obedecer a Cristo e glorificar e louvar através das boas atitudes. E assim ele fica confundido e envergonhado, né? Porque ele vê que não tem como nos tocar, né? Porque nós purificamos através da unção que despedaça todo o jugo, nós não permitimos, né, ele nos tocar. Tudo cabe a nós, né? Quando ali Deus disse a Caim, Caim foi rejeitado por conta das ofertas de cereais, fechou o semblante. Deus diz: cabe a tu, né, praticar as boas obras para ser aceito. Cabe a tu dominar sobre o mal. Não se dê vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Né? Assim como Abel estava sendo aceito, mas ele, ao invés de sujeitar a Deus, ele fechou o semblante, né? E se deu vencido pelo mal, derramando o sangue do inocente. É onde muitos, né, se não perseverar, não passa pela prova, né, porque o adversário está blasfemando e, ao invés de glorificar a Deus, não lhe atribuir falta nenhuma, né, está murmurando, ao invés de perseverar nas boas obras, né, e passar pela prova dando glória através das boas atitudes, através das boas práticas, né? Porque quando nós estamos obedientes, nós estamos cumprindo o propósito do qual Ele nos chamou, e para sermos obedientes tem que ser através de Cristo, que Ele produz em nós as boas obras e nós perseveramos na fé. Sem fé não se tem o escudo para anular os dados inflamáveis do maligno, como vestis a armadura do cristão sem fé, né? O capacete da salvação, a espada, né? Como se maneja bem a palavra da verdade, que é a espada, que é viva e eficaz, se não estiver na obediência, Cristo não revela. Né? Tem que estar obediente para cada dia Ele revelar. Se utilizar de vanglória, dizer que já sabe,
né, que é doutor, que é mestre, ele não precisa mais de revelar, né, e assim, se não estar por ele, está de entendimento de próprios olhos, e como fazeis para desviar do mal? Não, entendimento de próprios olhos não desvia do mal, somente através dele. Ele mesmo diz: aquele que estiver em mim, eu limpo, né? Aquele que permite limpar e dá mais fruto ainda. Agora aquele que não produzir, eu arranco, né? E fica como antes estava como um ramo dos ramos, fica como um ramo seco no chão. Assim como as mulheres na fazenda saem a catar gravetos, né, para acender o fogo. Então, amados, em mais um dia, que a gente persevere, né, esvaziando de si mesmo, né, amando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Depois ele nos acrescenta tudo que nos é necessário, né. Família, né, existe alguns que vão produzir 30, outros 60, outros 100 por um. 100 por um são aqueles que largam tudo para servir a Cristo. Largam família, largam filhos, como os pescadores, largou o barco, a atividade secular. Né? Mesmo assim, antes de crerem, né, estavam ali a pescar novamente. E Jesus teve que falar: tu me amas? Falou 3 vezes, assim como ele o negou 3 vezes, aquele que achou que já estava pronto para segui-lo. Assim como ele negou 3 vezes antes que o galo cantasse, Jesus pergunta novamente 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, amados, aqueles que produzem, assim como aquele que produz 100 por um, respeito, né, aqueles que querem somente 30, 60, né, aqueles que produzem 30 e 60 têm que respeitar aqueles que produzem 100 por um. Né? Agora, em relação à família, né, admoeste os filhos, né, para que sejam vencedores em Cristo Jesus, porque se não for por ele, não consegue vencer o mundo. Assim como exorto os meus todos os dias, recebe essa mensagem, né, e eu digo a eles: mas cabe a eles vencer, né, a responsabilidade é individual. É lógico, né, oro para que o Senhor os alcance, né, que eles venham seguir o caminho do Senhor. Com certeza Deus coloca à prova, permite tentação, com certeza cai, né? Isso aí todos são colocados à prova, passam por tribulações. Se mesmo o filho passou, quem não passa, né? Mas a prioridade daquele que segue a Cristo Jesus, né, é não ficar por conta somente da sua própria família biológica, mas sim de muitos, né? Porque seria egoísmo da minha parte, se ele me capacitou com os dons, né, ficar anunciando somente para a família. Né? A família nossa, ela pode ser grande, numerosa. A Bíblia diz que através da semente de Abraão, que é Cristo, que é a palavra de Deus, né, seria pai de multidões, o Emanuel. Para isso nós devemos anunciar e não ficar preso, né, com uma visão mesquinha, ficar preso anunciando somente para a família biológica. Né? E em mais um dia que a gente persevere, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.